Fala pessoal do Me Salva, vamos à resposta então do desafio lá da ilha, tá? Bom, primeira coisa, teve algumas pessoas que não entenderam algumas coisas no desafio, tá? Uma delas, eu falei que não tinha pegadinha, tá? E que era um negócio que era um desafio de lógica. Então, obviamente que as pessoas não iam olhar o reflexo delas na água para ver os olhos, né? Isso aí é uma pegadinha, isso aí seria um jeito de manipular o negócio. Se é um desafio de lógica, então tem uma resposta certa, um jeito que tu vai ter que pensar matematicamente para fazer esse troço aí, tá? Não vai ser simplesmente um escrever na areia a cor dos olhos do outro, por exemplo, seria um tipo de pegadinha. Tá, beleza. Outra coisa, quando a guru falou, eu vejo uma pessoa de olhos azuis, ela tava falando pra toda a ilha, tá? Talvez isso não tenha ficado muito claro. E ela não falou olhando pra ninguém em específico também, achei que isso aí ia ser um pouco mais ou menos interpretado como uma pegadinha também, beleza? Tá, tendo isso em mente, vamos explicar quem é que saiu dessa ilha então. Bom, a primeira coisa que tu tem que entender aqui é o seguinte, ó. Se a guru falou, eu vejo uma pessoa de olhos azuis, tu tem que chegar, a primeira conclusão é a seguinte, ó. A pessoa que vai sair dessa ilha, tá? Ela tem os olhos azuis. Ou pode ser mais de uma pessoa, pode ser uma só, não sei ainda, não pensei ainda sobre isso. Mas ela tem que ter os olhos azuis. Por quê? Como é que eu sei que ela tem os olhos azuis? Porque a guru fala apenas em olhos azuis. Se ela só fala em olhos azuis, a única cor que a gente sabe com certeza que tem nessa ilha é o azul, certo? Essa pessoa aqui, por exemplo, de olhos azuis, uma delas, ela vai saber que tem o verde e o vermelho na ilha também. Mas ela nunca vai poder chutar a cor dos próprios olhos como verde ou vermelho. Porque pelo que ela sabe, poderiam existir infinitas cores. O olho dela poderia ser roxo, por exemplo. Não tem como ela saber. A única cor que ela sabe que realmente existe, além das que ela vê, é os azuis. É o azul, tá? Então, a pessoa tem que ter olhos azuis. Tá, entendido isso, vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que aqui a gente tem 100 pessoas de cada, e esse número grande pode complicar em tu deduzir a resposta. Com certeza a resposta vai depender desse número, mas a lógica para tu chegar na resposta vai ser a mesma para quando tu tiver números pequenos. Então vamos fazer o seguinte, ó. Em vez de pensar com 201 pessoas na ilha, vamos pensar que tinham apenas 5 pessoas na ilha. Então a guru, 2 pessoas de olhos verdes e 2 de olhos azuis. A gente já sabe que uma das pessoas que vai sair é de olhos azuis, tá? Ou mais de uma, mas enfim, ela tem que ter olhos azuis. Agora vamos pensar que eu sou essa pessoa aqui de olhos azuis, tá? Então beleza, a guru falou aquilo lá, tem alguém com olhos azuis na ilha. O que eu tô vendo? Eu tô vendo esse cara aqui, né? Esse cara tem os olhos azuis. Bom, então eu tô pensando assim, esse cara aqui vai sair da ilha, né? Eu não sei a cor dos meus olhos, vamos supor. Então, se eu tô olhando só para essas pessoas e a guru fala, uma pessoa tem olhos azuis e esse cara tá olhando esses aqui, se os meus olhos forem verdes, esse cara vai sair da ilha, né? Então, a barca vai chegar ao primeiro dia. E a barca vai chegar lá. Imagina então que meus olhos são verdes. Daí esse cara sai, né? Mas meus olhos não são verdes, meus olhos são azuis. E esse cara tá me vendo. Então, quando chegar o barco, ele não vai poder sair da ilha, né? Porque a pessoa que a guru tá vendo poderia ser eu aqui, quando ela falou aquilo. Bom, beleza, então o barco vai embora e ninguém sai da ilha. Mas eu, que sou um cara muito inteligente, eu tô olhando pra esse cara aqui e se ele não foi embora da ilha, então é porque eu tenho que ter olhos azuis também, né? Porque se eu não tivesse olhos azuis, esse cara teria saído. Mas como eu tenho os olhos azuis, então ele não saiu. E quando o barco voltar, eu tenho certeza que eu tenho olhos azuis. E daí eu entro no barco. Mas esse cara aqui, ó, ele é exatamente igual a mim. Ele vai ter tido o mesmo pensamento. E daí ele vai lá e vai entrar no barco também. Então, nessa situação, após 2 dias, ou após 2 chegadas do barco, quem é que sai da ilha? As 2 pessoas de olhos azuis. Certo? Beleza. Se tu entendeu isso, então tu pode estender esse teu pensamento, por exemplo, para 3 pessoas de olhos azuis na ilha. O que vai acontecer? Depois de um dia, eu tô vendo esses 2, ninguém vai sair. Quando o barco vem de novo, esse cara tava vendo 2, também ninguém vai sair. Agora, quando ele vier 3 vezes,
Bom, aí sim, aí eu sei que esses dois caras estão me vendo com os olhos azuis. E aí eu tenho certeza que meus olhos são os azuis. Só que como esses dois outros são muito inteligentes e são iguais a mim, então eles também vão sair da ilha. E 3 dias, ou 3 vezes depois que o barco chegar, 3 pessoas de olhos azuis vão sair. Então, o que acontece é o seguinte, ó, sempre todas as pessoas de olhos azuis vão sair da ilha. Quanto tempo depois? O mesmo número de dias que for igual ao número de pessoas. Então, se tu voltar aqui, ó, quando a gente tinha 100 pessoas de olhos azuis, o que vai acontecer? Depois que quando esse barco atracar a 100ª vez aqui, aí sim, todas as pessoas de olhos azuis vão entrar nesse barco e ir embora da ilha. Então, a resposta é a seguinte: todas as pessoas de olhos azuis saem da ilha quando? 100 vezes depois, na 100ª atracada do barco na ilha. Ou seja, 100 dias mais aquelas 12 horas lá, depois da Guru ter falado a sua célebre frase, eu vejo uma pessoa de olhos azuis. Certo? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, tentem assistir de novo, pensar um pouco mais. Se mesmo assim não entenderem, então eu que não sei explicar muito bem, e daí vocês tentam nos comentários explicar melhor aí para os amigos, certo? Então era isso. Um grande abraço e até os próximos desafios do Me Salva!